Olá, meus queridos amigos e amigas do nosso querido programa TBT. Hoje é o nosso primeiro programa. E é com muito amor e carinho que eu, Rafael Vargas, estou aqui para trocar com vocês tudo que eu tenho de melhor e que a nossa equipe tem trabalhado tanto para trocar com vocês. E nosso programa é um programa de Belo Horizonte e em Minas Gerais. Nós estamos aqui querendo trazer um pouquinho dessa mineiridade que, não sei você de qualquer parte do Brasil ou do mundo aí, quem sabe, não saiba, essa mineiridade ela é muito feita de muito sentimento, muito coração, muito beijo no rosto, muita comida boa, muito afago, muito vem aqui para minha casa que eu vou te receber como se você fosse membro da minha família. Isso tudo a gente consegue perceber muito bem olhando o nosso entorno. E o nosso entorno é feito de natureza, como a maioria dos entornos são, né? A natureza nossa é uma natureza cercada de montanhas. Não são aquelas montanhas do Himalaia ou montanhas dos Alpes suíços e dos ricos e famosos, não. São aquelas montanhas que são um abraço que a cidade e o estado dão na gente. São aquelas montanhas que circundam internamente o nosso sentimento. São aquelas montanhas que nos dizem verdades, às vezes as verdades que a gente nem quer ouvir, mas que são necessárias. Aquelas montanhas que nos pegam nos braços, nos dão um beijo e nos protegem, como se fossem barreiras psicológicas mesmo. Esse programa, ele fala de cultura, ele fala de pessoa para pessoa, ele fala de coração para coração, e ele fala também do quão importante é o empreendedorismo na área qualquer da vida. Porque empreender é necessário, como navegar é preciso. Na verdade, empreender não significa somente um liberalismo econômico e o sórdido tópico da moeda. Não é isso. Empreendedorismo é muito mais do que isso. É saber pegar a cultura, o coração e trazer para você e trazer para todos nós. Nós crescemos através da cultura e do empreendedorismo. Hoje, essa convidada super especial que nós temos chama Milena Pedrosa. Ela é subsecretária de Turismo do Estado de Minas Gerais. Ela é mineira. E ela sabe tudo sobre Minas e sobre essa coisa gostosa que dá arrepio na gente, como se fosse um pão de queijo, um cafezinho gostoso e uma prosa que a gente tanto gosta. E essa prosa que eu tô querendo muito, muito, muito ter e que eu quero, de coração, dividir com vocês. Né, Milena? Oh, olá, obrigada, Muito Rafa. Eu vou chamar de Rafa, aqui. né? Pode Já chamar de aproveitando Rafa. essa mineiridade, né? Isso, é assim. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Milena, eu sei que você é essa pessoa aí que está juntando a nossa mineiridade, a nossa cultura com o empreendedorismo e com essa pegada tão forte que a gente tem que ter hoje em dia, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? A pandemia afastou não somente as pessoas, mas os objetos culturais, as coisas inanimadas da cultura também foram um pouco afastadas, porque quando se trata de saúde, isso toma o primeiro lugar na nossa vida, né? Então, assim, você sendo essa pessoa, o que a gente gosta muito de saber, eu acredito que todos nós gostamos de saber, é como começou tudo isso. Como que começou a Milena que virou essa pessoa referência no turismo e na cultura em geral, né, aqui no nosso estado?
Ah, meu lindo, eu acho que, como a gente estava conversando até antes, né, é importante a gente falar que a gente é humano acima de tudo, né? Então, eu acho que começou como uma estudante de relações públicas, querendo mudar o mundo, sempre com a perspectiva de propósito, de querer fazer alguma coisa de retorno, porque eu entendo muito, eu estudo filosofia também, eu acho muito bacana quando a gente entende a gente como ser humano. E eu acho que a felicidade é a gente poder retornar para o outro, porque seres humanos, você estava falando de natureza, de acolhimento, de montanha, e eu acho que a gente faz parte tudo de um só. Né? Então, eu sempre tive essa ânsia de retornar, de fazer alguma coisa positiva para o mundo, e fui me tornar relações públicas no sentido de trazer para o mundo como a comunicação poderia ter coerência, ter sentido, ter propósito, e aí comecei sempre numa área de eventos, na área também de turismo, porque eventos é turismo, né? Então eu trabalhava muito com grupos, né? Fiz várias feiras internacionais, trabalhei na Federação das Indústrias, você estava falando de empreendedorismo, eu fiz Empretec, que é uma, né, super bacana, é um programa do Sebrae sobre comportamento empreendedor. Não é um estudo sobre o empreendedorismo, mas é como se comportar como empreendedor, e você falou aí muito bem, que o empreendedorismo não é abrir uma empresa ou estar preocupado em como receber mais, porque para mim sucesso não é isso. Né? Sucesso é você ter a sua verdade, estar linkada a isso e saber como isso pode transformar a partir dessa sua verdade. Então eu sempre tentei trazer a minha verdade. A gente é um alimento em construção, então eu estou em construção. Hoje eu entendo que o lugar que eu estou, eu consigo trazer um pouco dessa minha verdade, sendo uma gestora pública, tentando servir, porque nada mais é servir o gestor público, né? Então, além disso, do empreendedorismo, eu trabalhei tipo, numa empresa de evento, FIENG, depois eu trabalhei com o SESC, fui gestora de um equipamento cultural, você está falando da nossa cultura, da nossa mineridade, eu tive a honra de gerenciar o SESC Paládio por 6 anos. Que é um lugar maravilhoso. Incrível, e assim, para mim o meu foi escritório uma honra. É em frente ao SESC Paládio, então você sabe muito bem, né? Eu amo. Para mim, assim, foi uma escola humana e uma escola também profissional. O SESC é uma instituição incrível, que é o serviço social do comércio, né? Ele tem toda essa questão social, desse retorno, desse servir do mesmo jeito que o serviço público, então é lindo de viver. E ali é um equipamento cultural muito rico, e eu tive a honra de trabalhar com muitas pessoas, e muitas pessoas que me fizeram crescer como seres humanos, né? Então isso é muito legal. A gente fazia, por exemplo, reuniões de pauta para discutir temas da cultura diversa, e isso me dava um quentinho no coração, sabe? Que é esse quentinho mineiro que você falou aí um pouco. Então, ali foi um lugar muito de crescimento. Depois disso, eu trabalhei com alguns projetos também culturais e sociais, porque eu tenho uma pós-graduação em gestão e responsabilidade social, então eu sempre entendi a importância disso, que tem a ver com turismo e cultura, porque ambos também têm essa função social. E aí trabalhei com audiovisual na periferia, trabalhei com projetos voluntários também, de síndrome de Down, de arquitetura na periferia, que é um projeto incrível, que eu convido a todos a conhecerem também, entre outros projetos. Interessante, hein? Arquitetura na periferia. Muito lindo, é um projeto incrível que tem em Belo Horizonte hoje em dia, que é empoderar a mulher através dessa arquitetura, de você entender sua casa, de construir sua casa e de entender que você pode tudo como mulher. Então, assim, eu fiz diversos trabalhos voluntários, depois eu trabalhei na Embratur, né, que é a empresa, né, brasileira de promoção do turismo internacional. Então, eu trabalhei como diretora de marketing, como gestora de assessoria de imprensa e relações públicas, né, eu sou relações públicas de formação. E trabalhei na Confederação Nacional da Indústria, fui para a Secult, que é a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, trabalhei primeiro na Superintendência de Bibliotecas, Museus, Arquivo Público e Equipamentos Culturais, com o Circuito Liberdade, enfim, estou aqui como subsecretária, né, de Turismo do Estado, muito feliz de estar podendo conversar com vocês. Então, essa trajetória não foi pensada, planejada para estar aqui, mas também entendo que toda a trajetória acabou me trazendo aqui, de uma certa forma, por essa construção disso, do pensar empreendedor, do querer o melhor, de querer o bem, de me melhorar como ser humano, porque eu também tenho minhas sombras, né? Sim, nós claro. Não estamos, né, aqui para falar só das luzes, porque todos nós somos luz e sombra. Então é um pouquinho isso, assim, a minha trajetória. Você acha que a sua família te deu esse suporte para fazer isso? Com certeza absoluta, eu sou muito agradecida, assim, eu tenho pais incríveis, lindos, que sempre me deram muito suporte. Eu tenho um filho de 18 anos,
Lindo, o Arthur é incrível. Hoje estuda no Sebrae, faz empreendedorismo lá, que é o curso técnico, está formando no 3º ano, já trabalha, estuda. Minha família sempre me deu força para fazer tudo o que eu precisei, então eu sou muito grata e me sinto privilegiada também nesse lugar. Você citou que você tinha uma ânsia de fazer o bem e de se colocar como um ser humano na sua carreira. Essa ânsia, porque as pessoas têm muita... Essa palavra ânsia, ela muitas das vezes ela é um pouco pejorativa para as pessoas. Sim. Mas a ânsia que eu entendo que você teve foi uma ânsia propulsora, né? Que te levou para frente, né? E você acha que essa trajetória sua teve um percalço que você lembra assim, nossa, isso aqui eu quis desistir em algum momento? Nossa, gente, eu quis desistir tudo, em toda hora. Eu acho que isso faz parte da nossa vulnerabilidade, da gente ser humano, né? A gente se questiona se a gente está no lugar certo, a gente se questiona o que a gente está fazendo está correto, se a gente está fazendo o melhor, né? Essa questão que eu te falei muito da filosofia sempre me questionou muito como ser humano, né? Assim, como eu poder fazer o melhor. Então, sim, questiono o tempo todo, choro, já fiz reuniões chorando, porque eu acho que isso também é um pouco do valor feminino que hoje é tão caro na sociedade, porque a gente tem mania de achar que a gente tem que ser forte, perfeito o tempo todo, e não, a gente não é assim, gente, ninguém é, né? Quem vê close não vê corre, não é o meme que fala, né? E aí eu acho que é um pouco nesse sentido. Então, sempre tive essa ânsia de me questionar se eu estou no lugar certo, se eu estou fazendo o melhor. Senti muitas vezes, chorei muitas vezes, mas também, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso nos fortalece, nos faz sentir melhor. Então, o tempo todo, tipo assim, peraí, acorda aí, vambora, você dá conta, você está no lugar onde, porque é isso, o universo, Deus está conspirando, vamos lá, que se você está aqui, vambora. E se cair, ok, caiu e a gente segue para outro rumo. Então, sempre foi assim, mas eu sempre me questionei, e eu acho que isso faz parte também de valores humanos, da gente se questionar, né? Porque eu acho que sim, a gente tem muitas coisas positivas, como eu disse, a gente tem muitas sombras. Se a gente não souber reconhecer isso, a gente vai com arrogância na vida, né? E não com a humildade necessária para a gente ir vencendo cada obstáculo. Eu acho importante a gente citar isso que você chama de valores femininos, e eu concordo plenamente com você. Uma vez eu vi uma atriz muito famosa falando que a mulher ela tem uma inteligência que é uma inteligência maternal, que mesmo que você tiver um pouquinho de estudo, você for uma pessoa muito simples, você sabe acolher muito bem porque você é preparada biologicamente para ser mãe, né? Os homens também são preparados para ser pais. Os homens têm que aprender muito com as mulheres, assim como as mulheres têm que aprender muito com os homens, mas essa coisa de trazer para dentro de um empreendedorismo e de um fazer crescer da cultura através de um planejamento estratégico, ele tem que ter o coração, né, menina? Tem, assim, há um tempo atrás, acho que foi 2015, eu vi um estudo, que eu não sei se você conhece, que a Molico, ela participou de um trabalho querendo entender o porquê que a leveza das propagandas que ela fazia não tocava tantas mulheres. Molico Leite. Leite, sim, a marca. E aí eles contrataram uma agência super bacana para fazer uma pesquisa e estudar sobre o tema. E aí estudou-se que, na verdade, a vida da mulher não é leve. E aí eles foram estudar... Muito pelo contrário, né, menina? Muito antes, pelo contrário. E aí eles estudaram, foram fazer pesquisas e descobriram quais valores estão faltantes na sociedade. Chama Humanidade em Mim, é um projeto que todo mundo, se quiser pesquisar, é lindo de viver. E aí eles descobriram que os valores femininos, e que todo mundo linkou, que está faltando na sociedade, são valores que todo mundo linka ao feminino. E nós não estamos falando de valores que pode ter só em mulher, pode ter em todo mundo, em homem e mulher. São valores que a sociedade, ao mesmo tempo, ela excluiu por achar ser vulneráveis, fraquezas, que é o quê? Acolher, humanizar, escutar, doar, e vários outros, acho que são 12 valores nesse sentido, em que a gente está carente na sociedade, né?
Então, é legal a gente falar sobre isso, porque não é só, né, a gente não está falando do feminismo da mulher em si, mas são valores que a sociedade, porque a mulher, muitas vezes, para ir para o mercado de trabalho, ela tem que se colocar como homem, né? Ser mais agressiva, mais, né, tipo, se colocar, e não necessariamente isso precisa para as coisas acontecerem, que é um pouquinho que você falou, a nossa humanidade, o nosso acolhimento, ele é muito importante porque a gente trabalha com seres humanos, a gente faz as coisas a partir dessa relação humana, né? Então, eu entendi que esse estudo, ele me deu uma visão ampliada de entender como que eu preciso entender esses valores femininos, que eu não preciso ter só valores masculinos, porque eu os tenho também, e acho bons, em nenhum momento eu acho ruim, mas eu também tenho que dar valor àquilo que tem em mim, que é feminino, né? Que eu honro as minhas avós, a minha mãe, várias outras mulheres que brigaram por tudo isso, mas que eu entendo também que os homens podem ter, né? Por que o homem não pode acolher, escutar, não pode se humanizar? Então, é um sentimento, acho, faltante na sociedade e que são importantes para o empreendedorismo, para os valores humanos, para a construção de uma sociedade mais justa, generosa. Então, acho que isso tudo faz parte do que a gente está construindo hoje. Eu brinco que em 2021, se a gente não entender que o mundo é coletivo e que a gente precisa entender a fraternidade entre nós, não sei quando mais que a gente vai aprender, né? Com no certeza. Meio de uma pandemia ainda, né? Me faz lembrar muito da Madame Chanel, né? Quando ela começou a desenhar seus vestidos, suas roupas, né? Começou com uma chapelaria e foi a primeira mulher a lançar no mundo a mulher de calça, né? Porque a mulher só usava saia e vestidos, né? Então, assim, e me vem também muito uma figura que talvez seja uma figura nova no pensamento das pessoas, mas que eu sempre tive em mim, que é o General Cortés. Um general com patente, com força de fazer as coisas, mas cortês. Por que não? Né? Porque, na verdade, o empoderamento... Hoje, muito se fala de empoderamento da mulher, né, dos valores, da mulher atuante. Mas, na verdade, eu acredito que o empoderamento tem que ser o empoderamento do feminino e do masculino dentro do ser humano. Sim, né? É isso. É essa troca, né, de lugar. Né, porque a gente ser vulnerável e acolhedor e ter escuta e ter as nossas fraquezas é um problema na sociedade. Não pode ser, né? Não pode. E, inclusive acho que um documentário, ele chama Ensaié. Eu não sei se você já ouviu falar, acho que Ensaié é até uma palavra, se não me engano, da Islândia, que quer dizer o mar de dentro. E aí existe um documentário sobre isso e num dado momento, nesse documentário, tem um líder africano que fala que a mãe terra hoje é tratada mal porque os valores só masculinos estão em vigor e tidos como os melhores, né? E na verdade não são, não quer dizer que não são bons, mas é harmonia, né? A gente estuda na vida harmonia, a justiça nada mais é do que harmonia. Então acho que são coisas que a gente precisa discutir para além dessa questão mesmo de ser a mulher que tem isso ou o homem é isso, são valores importantes na construção da sociedade, eu acho. E aí você estava falando de mineiridade, aí eu trago para isso, eu acho que a mineiridade, o acolhimento da mineiridade tem a ver muito com esse afeto, tem muito a ver com essa escuta, com essa questão afetuosa, de humanidade, que todo mundo se sente bem em Minas Gerais, né? E isso é incrível. Tem a pesquisa que diz que um dos 10 destinos mais acolhedores do mundo está aqui em Minas Gerais, né? Como que você enxerga Minas Gerais nesse sentido do empreendedorismo? O que se pode fazer para que Minas Gerais se mostre como realmente é? Como Minas Gerais, né? Eu acho assim, Gaudí falava que para você ser original basta voltar às origens. Minas Gerais tem 300 anos, a gente fez 300 anos no dia 2 de dezembro do ano passado. Então a gente pensar, a gente tem uma história muito rica, uma história de liberdade muito profunda, né? Inconfidência mineira, várias outras questões de liberdade, o modernismo e várias outras questões que atuam no campo cultural e de Minas Gerais. E a gente, acho que não nos falta, eu acho que a gente sobra muita história,
muita cultura, o turismo muito forte nesse sentido, porque o turismo, não só o turismo cultural, né, que é chamado muitas vezes quando você vai para isso, por exemplo, para vir num circuito Liberdade, para conhecer os equipamentos, o turismo de experiência, um turismo quando você vai para uma, sei lá, para o interior de Minas Gerais, você conhece a essência de Minas. Nossas montanhas é cultural, porque quando você olha para elas, você tem o seu ponto de vista cultural a partir daquilo e o modo de vida que a sociedade tem ao entorno daquela montanha, né? Então, Guimarães Rosa sempre falou isso, né, que as montanhas o nosso jeito mais matreiro é porque a gente está ali atrás das montanhas, é porque a gente teve que esconder o ouro muitas vezes, né, sendo taxados, diamantes. Então a gente tem toda uma cultura a partir dessa visão e que as paisagens fazem parte disso tudo. Mas eu acho que Minas Gerais é muito forte nesse sentido. Então a gente falta, como mineiros, conhecer melhor Minas Gerais e a gente também falar sobre Minas Gerais cada vez mais aí ecoando no Brasil, no próprio Minas Gerais e no mundo, né? Você mesmo é uma pessoa que tem aí uma experiência linda e riquíssima culturalmente e profissionalmente no exterior. A gente tem que levar isso, né, para as pessoas. Quem não quer ser acolhido, não só nas nossas montanhas, mas nossa cozinha mineira, a cozinha mineira nossa, ela é culturalmente muito forte, não só pela comida. A comida é afetuosa, mas é muito além disso. A cultura é o jeito, a comida ela é o jeito de fazer, é o jeito que você se acolhe na mesa. Tem uma história interessante, uma vez eu fui a Codesburgo, que tem uma fazenda, que foi a última fazenda que Guimarães Rosa andou na famosa viagem dele de 57 para ele escrever O Grande Sertão e as Veredas, e essa última fazenda me acolheu lá um dia, a gente foi lá, e o dono da fazenda, o André, que é um queridíssimo, me contou uma história que eu achei lindíssima, que é por que Minas Gerais recebe na cozinha, e recebe com muita comida, e recebe muito bem. Porque os tropeiros eram nossa imprensa. Então, eles que falavam o que estava acontecendo, né, no mundo, né, no Brasil, em Minas Gerais. E aí, quando eles chegavam nas fazendas, eles faziam questão de receber com muita comida e na cozinha para escutar tudo que tinha e conversar e puxar tudo que tinha. Então, olha como que a nossa mineridade é cultural, a nossa cozinha é cultural e tem toda uma questão aí envolvida nisso. É uma estratégia de inteligência. Maravilhosa, gente. Né? Os mineiros aí ficam falando que mineiro é bobo. Tem até um conto de Clarice Lispector que fala, né? Acho que como é? As vantagens de ser bobo. As vantagens de ser bobo. Aí depois lá no meio fala assim: mineiro é ser bobo. Como perdem os por não ser mineiro. Exatamente. Porque não é o bobo, na verdade, é isso, é ver beleza nas coisas, é isso, saber que o lado humano da gente se conectar é importante, é contar um caos, né, estar envolvido nesse contexto todo. Então é lindo, né, a gente falar sobre a mineiridade. Eu vou fazer vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que gosta de viajar muito, porque eu gosto muito de cultura. E eu sou aquela pessoa, assim, que teve um terremoto na China recentemente e tem os guerreiros terracota numa cidade chamada Xi'an. E esses guerreiros têm 2.300 anos e é uma coisa culturalmente belíssima. Então, eu e minha família saímos correndo depois desse terremoto e fomos ver os guerreiros terracota. Uma viagem de 26 horas mais 10 horas de trem, 26 horas de avião mais 10 horas de trem. E quando eu estava lá, eu pensei, poxa, eu percorri toda essa distância e no meu quintal existem coisas magníficas, com certeza muito mais bonitas do que isso aqui. Que, sem dúvida, os guerreiros terracotas são maravilhosos, é um patrimônio do mundo. Mas aqui nós temos, e eu acho que muitas pessoas fazem como eu sempre fiz, que é percorrer os lugares que são distantes para ganhar aquela cultura que a gente tem tanta sede. Mas só indo de fora para ver o que dentro é tão imenso e tão rico, talvez muito mais rico do que lá fora, né, Milene? E a gente se pertencer, né? Porque é tão bom você se pertencer a algum lugar, né? Acho que é isso, quando você conhece a história do seu estado, da sua localidade,
das pessoas, você conhece né, você vai fazer turismo dentro do seu estado, você tem uma sensação de pertencimento daquilo, né? E aí você consegue transmitir para fora, o tanto que isso é bacana, o tanto que você, né, esse orgulho de ser mineiro, né, de estar aqui, de ter esse jeito bobo e ressabiado de ser, mas tem um motivo para isso, e não quer dizer também que a gente não vá mudar ou que a gente não vai pensar nisso de uma forma diferente, mas isso é lindo. Né? Então, eu acho que assim, esse conhecer de Minas, principalmente agora, nesse momento de pandemia e pós-pandemia, as tendências para o turismo, elas, se você for pensar, todas elas estão em Minas Gerais. Né? Eles falam de turismo de experiência, turismo rural, turismo de aventura, de natureza. Então, qual que a gente não tem aqui? Né? Todos. Qual é o que é o turismo de experiência? Experiência é você experimentar as coisas como elas são, é a cultura. Então, por exemplo, você vai no interior de Minas Gerais, você vê uma folia de reis, você vê um congado, ou você fica numa fazenda, ou você está ali numa comunidade local experimentando uma comida caseira, isso tudo é uma experiência. É diferente, né, de você ter um turismo só que você vai para um hotel, vai num espaço e volta. Não quer dizer que esse turismo não seja legal, ele é. Mas eu acho que a gente tem para todos os gostos, né? Então, assim, eu acho que a experiência é você experimentar a cultura local, entender aquilo, saber por que o mineiro é assim, o que tem ali naquela... Por que o queijo da Serra da Canastra é feito daquela forma, o do Cerro é feito de outro jeito, porque o café do sul de Minas... Então, você começa a entender, né, a cultura local a partir de uma experiência de vivência mesmo, de entender o outro. Acho que a experiência tem muito a ver com as pessoas locais, como as pessoas te recebem. É mais autêntico, né, menina? Muito mais. E hoje em dia, gente, a autenticidade é tudo, né? A verdade que tem dentro da gente, dentro do outro. E aí que você promove o intercâmbio cultural de verdade, né? É o que você está falando. Você foi para a China, que lindo! E ali você pode ter promovido um intercâmbio cultural, que não só de ver, mas de sentir o que estava acontecendo ali, de saber a história, e aquilo te fez um ser humano melhor, com certeza, de entender uma história de um mundo, né? De como que aquilo milenar está ali acontecendo até hoje. Então, assim, aqui também tem isso. Então, acho que é isso, a gente honrar essas raízes, experimentar. Então, o turismo de experiência tem a ver muito com cultura, mas não é o turismo cultural, que é isso, vou para o museu, vou, né, num espetáculo, não é só isso, ele é para além disso, é a vivência mesmo dessa cultura, porque a cultura é para além da arte, né? É o modo de viver, de fazer, de conversar, enfim. Eu sempre digo assim para as pessoas, porque eu tenho muitos amigos e tem muitos alunos que também têm esse movimento de eu quero ir fora, quero fazer um intercâmbio para saber, para conhecer as coisas e para crescer pessoalmente e tudo mais. Mas eu acho que a gente vive, posso estar muito errado, mas eu acho que a gente vive uma síndrome de colônia até hoje, onde a metrópole é maravilhosa e nós somos meros receptáculos do que sobra da metrópole. E isso é mentira, né? Mentira. Mas também, acho que a vida ela é feita por contraste, né? Então, assim, por exemplo, meu filho mesmo, ele fez intercâmbio na Holanda. E aí é muito diferente culturalmente. Ele voltou, ele virou outra pessoa, com a relação dele com a cidade, com o ser mineiro. Então, acho que também, quando tem essa ânsia, também é importante, vai conhecer, mas para também entender o valor do outro, porque às vezes está aqui dentro, não entende, né? Não consegue olhar com essa pureza do olhar. Talvez a maturidade nos traga isso também, né? O dia a dia, mas eu acho muito importante a gente pensar sobre isso, divulgar isso, falar mais sobre isso, porque a mineridade é linda, o nosso estado é lindo, e como a gente pode aprender muito a partir disso, a gente sabendo a nossa história, a gente é muito melhor, a gente fala isso familiarmente, quando você conhece a história da sua família. Eu fiz um trabalho uma vez terapêutico, que chama biográfico, e eu nunca tinha pensado na história da minha família e como me fez até então. E aí, quando eu pude fazer esse trabalho, foram 2 anos, enfim, da antroposofia, eu virei outra pessoa. Falei, gente, como que, assim, eu não considerei os meus bisavós, a vida deles, os tataravós, para entender quem eu sou hoje. E é um pouquinho disso, né? Há uma justaposição, né? Sim, você está ali por... Né, existe um percurso ali, um caminho que foi feito antes, enfim. Então, eu acho que a mesma coisa tem a ver porque o que há dentro há fora, né, gente? A filosofia egípcia já falava isso, a gente, o que tem dentro tem fora. Então, isso, você conhecer melhor sua família, você conhecer melhor sua cultura dentro de um estado, vai te entender melhor onde você está e onde você também quer ir. Que também não tem problema se for para outro lugar, mas também que você tenha essa base, esse entendimento de onde você está, né?
Helena, nós estamos preparados para receber essas pessoas que querem tanto nos Muito. conhecer? Arrasamos de estar preparados. Assim, eu acho que Minas Gerais, além do acolhimento, a gente tem, é claro que pode ter localidades com menos estruturação, um hotel, 5 estrelas ou qualquer coisa do tipo, mas tem lugares que nem é para isso. Então, Que não pertence a um hotel 5 estrelas ali dentro, exatamente. né? Então, Minas Gerais tem uma política de regionalização que tem 20 anos. Essa política, ela justamente trabalhou como que os municípios e os destinos turísticos de Minas Gerais podem ter essa estruturação. Nós estamos nesse momento, em 2021, a partir de um programa que a gente tem que chama Reviva Turismo, que é um pensamento sobre uma retomada gradual e segura, né, a partir da pandemia e tudo mais. A gente está fazendo uma revisão dessa política, ela tem 20 anos e ela serviu muito para essa estruturação. Então, por isso que eu falo que a gente está preparadíssimo, a gente tem tudo, a gente tem 15 parques estaduais, 3 nacionais, a gente tem lagos, lagoas, cachoeiras, a gente tem o turismo rural, a gente tem aventuras, se você pensar, a gente tem tudo, cicloturismo, só que na região metropolitana nós tanto que a bicicleta, né, e o cicloturismo se fortaleceu. A bicicleta está crescendo enlouquecedoramente. Mas claro, porque é isso, é amplitude, é você estar na natureza, você entender como você faz parte dela e como que nessa pandemia isso ficou gritante, né? Porque ficou gritante a casa, que tem que ser o seu aconchego, que é o seu interno, e como que a natureza e a sua conexão com o sagrado é importante. Que não é uma casa dormitório, né? Não, mas é a sua casa, né? É a nossa casa, a natureza é a nossa casa, né? Então a casa interna é onde a gente vive e a casa na natureza é onde a gente se conecta com o sagrado, seja ele qual for, né? Se é com qual religião, qualquer crença. Então, e além de tudo, o esporte, o vento na cara, a liberdade. A gente está falando que Minas Gerais, né, tem esse sentimento de liberdade, e acho que a bicicleta, muito agora, nesse período da pandemia, e ela continua como tendência pós-pandemia, tudo que eu falei aqui de tendência, eu entendo que não é tendência de modinha, é tendência que veio para ficar. Né, que a gente, como ser humano, a gente mudou. Não tem como a gente não ter mudado a partir das tecnologias, a partir dessa vivência de estar mais em casa, de perder pessoas queridas, um momento tão difícil psicologicamente e também politicamente nesse sentido, né, todo do que envolve isso. Então, eu acho que a gente tem aí, Minas Gerais está muito nesse lugar do coração quentinho, de ter estruturação, de conseguir receber bem, de ter tudo que a gente precisa nesse momento, né? Esse momento de pandemia, a gente as pessoas são muito acostumadas a viajar, então a gente fica mais dentro da nossa casa mesmo, que é Minas Gerais, e dos outros estados, né? E a questão da biossegurança no turismo para nós? A gente vem discutindo isso muito. Esse programa que eu te falei, do Reviva Turismo, é um programa que a gente trabalhou em 4 eixos, e o primeiro dele foi biossegurança, depois estruturação, capacitação e também sobre marketing, né, e promoção. Mas a biossegurança justamente por isso, porque eu entendo também que as pessoas e todas as pesquisas, a gente tem um observatório do turismo, aproveito para todo mundo conhecer, claro que são dados, diagnósticos, mas importantíssimo para a gente pensar o turismo, fala muito sobre... É uma plataforma? É observatório do turismo.mg.gov.br. É uma plataforma que a gente tem ali panoramas, boletins, vários estudos e pesquisas mostrando como que o turismo, né, se dá e números disso. E a gente, na pandemia, mensalmente, a gente criou vários relatórios sobre isso, né, como que se deu toda essa questão e como olhar, e muitos organismos internacionais, e aqui mostrou isso, como que o turista quer segurança, né? Então, os hotéis hoje, as associações dos hotéis, todas que existem, têm uns protocolos muito interessantes e muito importantes para essa segurança do turista, sem contar todos os atrativos turísticos, os guias de turismo, e toda a cadeia do turismo está muito preocupada com o sentido da biossegurança. Então, no nosso projeto, a biossegurança, a gente criou o selo do evento seguro, também para que tanto o setor de evento como a pessoa que participa do evento entenda que o evento ele pode ser seguro, se tiver protocolo, se estiver dentro, né, de todas essas questões de segurança. Então, a gente sabe que isso é importantíssimo e que hoje, por isso mesmo, muitas pessoas estão conhecendo, né, vão de carro, querem um local seguro, a natureza tem a ver com isso, que é o ar livre, né? Então, a gente sabe que esse sentimento de segurança hoje é muito importante. A gente vem trabalhando em capacitações nesse sentido e uma série de outras questões. Em Minas Gerais são 853 municípios.
um super desafio. 853 municípios. É isso, Rafa. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa para ver, é muita coisa para organizar e eu acho que essa plataforma que você mencionou é muito importante para as pessoas conhecerem, porque para saber que a gente tem uma organização muito bem feita e que a gente sabe o que a gente está fazendo. É isso. Né? É isso, é políticas públicas, né? Como eu falei, uma política de regionalização muito forte. Então, a gente tem muito. E outra coisa que eu parti aí que você disse, eu convido todo mundo a conhecer, a gente tem um site nosso, minasgerais.com.br, que é um site sobre os destinos mineiros turísticos. Então, é um site que você encontra tudo o que você quiser de Minas Gerais. Ele é incrível, tem um blog também que a gente fala sobre a nossa cozinha mineira e outras formas de viajar sobre Minas Gerais. E lá você consegue conhecer todos os atrativos, todas as cachoeiras, os destinos. Então, também convido todo mundo a conhecer o nosso minasgerais.com.br e seguir a gente, né, nas redes sociais, que é Visite Minas Gerais, que também, se você quiser, lá tem até o Minas Gerais 360, que você pode percorrer e conhecer várias cidades, né, 360 graus. Então, eu convido todo mundo, porque ali só você vai entender a riqueza que temos aqui como destinos turísticos e atrativos, né, e culturalmente, como o nosso estado é bacana. Existe, assim, esse programa que é para o nosso público tão quanto é para a gente, existe alguma área do conhecimento, alguma profissão que você acha que Minas Gerais, nessa área do turismo, precisa que a gente não consegue? Não, assim, eu acho que claro, né, a gente tem aí os turismólogos que são importantíssimos, Pois né, é, para a porque formação. a gente não tem uma visão completa sobre eles, né? A gente sabe que existe o curso de turismo, mas a gente não sabe. É porque existe todo um pensamento em volta disso, né? Os turismólogos são importantíssimos nesse pensamento de políticas públicas, na construção de como fazer um turismo. Porque o turismo ele é uma rede muito bacana, é um tipo de serviço, comércio, indústria, né, que ela é criativa, se a gente pensar, é uma economia criativa, o turismo faz parte, é de desenvolvimento territorial, social. Se você pensar, quando uma comunidade se envolve no turismo, ela está ali se pertencendo e desenvolve socialmente toda aquela sociedade e desenvolvimento econômico. Então, é muito legal como o turismo ele se dá coletivo. Ele é coletivo. Eu não consigo fazer como poder público sozinho o turismo. Eu preciso do mercado, eu preciso do trade turístico, das universidades, da sociedade civil, né? Então, assim, ele é bonito e eu acho que a beleza dele é esse. Então, no caso de formação, eu acho que tem muito essa questão, os turismólogos são importantíssimos nesse processo, e também acho que a questão toda de marketing, de comunicação, porque querendo ou não, o turismo é a forma também de comunicar, né? De como a gente promover esses lugares, de colocar isso no marketing. Mas não acho que falta. Acho que a gente tem profissionais maravilhosos em todas essas áreas. Eu acho que é isso, essa conexão ela está acontecendo e cada vez mais forte, sabe? Então, talvez despertar, né, aquilo que nós já somos para fazer rodar. Eu acho que até um sentido assim que eu falo que o tempo todo que a gente trabalha, tanto no turismo quanto na cultura, a gente tem que ser marketing e promoção também da área, porque eu acho que às vezes existe um certo preconceito, tanto com o turismo como com a cultura, como se fossem coisas mais irrelevantes, como se isso não fizesse tão parte desse desenvolvimento econômico, social e territorial. Esse é meu ponto. Eu estou entendendo. Então, assim, mas isso é verdade. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar o tempo todo para as pessoas entenderem a importância disso. Há pouco tempo atrás, eu estava escutando uma professora da USP, ela chama Mariana, que ela fez um estudo sobre as economias, porque a gente falava que era tipo 50 tipos de atividades econômicas impactadas pelo turismo a vida inteira, os turismólogos, todo mundo que trabalhou com turismo falava sobre isso. E ela fez um estudo desmistificando, olhando cada KNAI, e ela percebeu que dos 1.280, sei lá, que são hoje detectados, né, KNAIs aí, de atividades econômicas, o turismo impacta 517. Uau! Né? E aí, quem sabe disso? Então, por exemplo, se um destino turístico, sei lá, vamos pegar a Serra do Cipó, né? A farmácia lá, ela é só para o cidadão ou ela é impactada pelo turismo?
Claro que ela é impactada pelo turismo, é claro lógico. que ela atende o cidadão, mas ela não é só isso, como a grande maioria, vê, né, enxerga. Então, é um pouquinho dessa coisa. E a mesma coisa, eu acho que é a cultura, né? A gente acha que é a arte por si só, que é artista. Não, gente. A economia criativa e a geração. Porque você vai fazer uma produção cultural, no Sesc Paládio que a gente estava falando. Então, ali você impacta o entorno, porque o cara vai comer do pipoqueiro ao botequim do lado, ao hotel, que a produção toda vai ficar... Né? Aí no restaurante que as pessoas vão depois, né? Você tem todo um impacto numa cadeia, a contratação das pessoas locais para fazer a luz, a cenografia. Indo no local, vê uma loja, gosta de uma roupa, vai... Tudo, gente, impacta tudo. E a gente talvez, é isso que eu falo, a gente tem que ser tanto interno quanto externamente, interno que eu falo assim, é isso, discutir essas coisas com todo mundo, para entender a importância disso na nossa sociedade. Vamos colocar país, você aí que viaja tanto, Portugal e Espanha, o que eles fizeram, gente? São países que hoje o PIB deles é enorme na área cultural e turística. Hoje eles vivem basicamente disso, por entenderem a importância disso na economia, né, de saberem como que isso afeta, né? E é importante e muda a perspectiva da atividade, e é uma economia sustentável, é uma economia criativa, basta a gente enxergar nesse lugar, né? E colocar o turista, o nosso visitante, com excelência, né? Sim. Trazer a excelência que a gente tanto sabe dar, né? A favor dessa pessoa que a gente está recebendo, né? Porque eu acho que isso é o essencial, você se sentir acolhido é muito mais do que bem acolher. Né? Muito mais, exatamente. E isso muda, a gente não está falando entre os 10 destinos mais acolhedores, faz a pessoa querer voltar, né? A gente é assim, a gente sente afeto, a gente quer aconchego, isso é natural do ser humano, né? Então a gente está preparado para isso, saber a importância do turista no dia a dia nosso, que pode ser, às vezes é isso, de uma cidade vizinha, como de outro país, enfim, isso é maravilhoso, e é isso. E a gente também que recebe, a gente tem a oportunidade de intercâmbio, de conhecer o que a pessoa quer, exatamente. do que ela pensa, do que ela veio buscar. Eu recebi uma intercambista norueguesa na minha casa, era lindo de viver, sabe, o tanto que eu aprendi com ela, sabe, ela falou que ela nunca viu uma mesa tão colorida e farta na vida dela, que ela nunca sentiu tanto frio. Pensa, eu morava no Vale do Aço, mas por quê? Só tinha aquecedor, lá não, fazia 15 graus sem aquecedor, entendeu? Exatamente. Você ficava né, em qualquer lugar do Aço. Então, assim, olha como que é legal você entender como que a outra pessoa pensa, né, sente. Então, isso é muito legal. Você está falando de Noruega, eu tive a oportunidade de trabalhar, eu fiz um trabalho voluntário na Noruega com os refugiados da Eritreia, na Noruega. Nossa. E eu convivi muito com os noruegueses durante vários anos, e eu tenho uma super amiga minha que fala assim, meu sonho é acordar e comer uma manga no café da manhã. É isso. E a gente dá valor para a manga no café pois da manhã? Dessas cores que a gente tem, né? A gente acha que isso todo mundo acorda assim, né? Não, e né? não é todo mundo. Não, ninguém, né? Não é isso, você não pega no pé, você não vê uma goiaba, é colorido, é isso, né? E é esse afeto, essa coisa da acolhida também vem muito da comida, né? Dentro do circuito do turismo, o que está faltando para nós, Milena? Ai, minha linda, eu não vejo nesse lugar, tá? Assim, eu acho que a gente está se desenvolvendo, nos entendendo melhor, que é um pouquinho do que a gente falou. Uhum. A gente está percebendo o nosso estado como essa potência, desmistificando essas coisas todas e criando cada vez mais essas oportunidades. Então, eu acho que a gente só tem oportunidade. Isso é maravilhoso, né? Desmistificar é uma coisa que está faltando. Sim, mas é isso. Mas eu acho que a gente já está nesse processo, eu não acho que a gente não começou. Eu acho que tudo que está acontecendo, a gente já está nesse processo de desmistificar, entender o tamanho que essa Minas Gerais, o tanto de coisa que você pode ter do norte, sul, este, oeste, noroeste, o que você quiser, a gente tem alguma coisa bacana, né, para oferecer, para conhecer. Então, eu entendo que a gente está num caminho bem positivo e bem bacana. Eu também costumo olhar mais com esse lugar da oportunidade, que eu acho que é importante até para a gente seguir, né? E essa oportunidade, ela está aqui agora, né, Milena? Tá. Agora, gente, igual eu falei, nós estamos nas tendências todas do pós-pandemia, Minas Gerais está aí. E se você for pensar, a gente sempre foi querido de todos os outros estados, né? Assim, todo nosso mundo. Sotaque. Eu vivi 2 anos em Brasília, gente. Eu nunca imaginei que eu fosse tão mineira, sabe?
Às vezes eu falo, fala de novo, você tá falando arreda? Aí o pessoal fala assim, você pode fazer isso pra mim? Eu falo, não, hoje não, que eu tô agarrada de costura. Aí eu falo, o que é isso? Eu tô agarrada de costura. Ah, não, gente, tô com muito trabalho. Então aí você começa a entender, né, como que isso é querido. Aí as pessoas fala de novo, sabe? Isso é tão bonitinho, o jeito que você fala. Em Minas Gerais tem, então todo mundo tem uma história para contar de Minas, tem alguém. Então, assim, já existe uma coisa muito gostosa em Minas Gerais. E, por exemplo, a cozinha mineira que a gente estava falando, 30% das pessoas, foi uma pesquisa de 2018, você pergunta o que enxerga de Minas Gerais? É a cozinha mineira, e a cozinha mineira é acolhimento, né? Com certeza. Então, eu acho que também tem muito nesse lugar, sabe? Da gente já ser visto como isso, basta a gente agora nadar aí nessa maré boa, né? E o que uma pessoa que talvez não se vê ligado ao mundo do turismo, ao mundo desse pertencimento de Minas e tudo, pode fazer para nadar nessa onda de coisas boas que a gente tem para oferecer? Qual é uma dica que você dá assim, para uma pessoa que tem um empreendimento, mas que não se conecta muito? Como que uma pessoa aprende a entrar nesse mundo que já é nosso? Eu acho assim, a primeira coisa para aprender qualquer coisa é você ter curiosidade, né? Então, acho que assim, a primeira questão é entender aí esse universo e começar a pesquisar, entender da mineridade da nossa história. Aqui em Belo Horizonte mesmo, em todos os municípios, a gente tem arquivos públicos, a gente, né, tem espaços culturais. Eu acho que assim, é conhecer um pouco dessa história de Minas, se sentir parte disso, para começar a trabalhar isso, porque eu também entendo que o mundo está ficando cada vez mais verdadeiro. A gente estava falando de coerência, né? Então, acho que a gente também tem que ser muito procurar nesse lugar. E esse lugar é profundo, não é um lugar fácil. Né? Um lugar de uma pesquisa interna. Interna e também isso. Ela vai demandar esse tempo de você entender, conhecer, né? Saber o que você quer. Porque é isso, o turismo ele é amplo. Você pode trabalhar o turismo cultural, você pode trabalhar o turismo de experiência, você pode ter o turismo de aventura, você pode querer ter um Airbnb, um hotel, você pode... Ele é um universo muito amplo, né? Porque às vezes a pessoa tem uma fazenda. Nossa, E ela não se vê ligada ao turismo porque ela é fazendeira. Super gente. Mas super é. O turismo rural, a gente estava falando disso outro dia. Minas Gerais é café, queijo, azeite, vinho, gente. Nós temos vinhos maravilhosos hoje em dia, cachaça. Né? Então, assim, as fazendas hoje de Minas representam muito da nossa história, da nossa identidade, podem receber público. Né? Tem vários hoje aí já fazendo isso, no sul de Minas, em outros lugares aí, com esse afeto. Outro dia eu conheci um que é do sul de Minas, que trabalha só com doces mineiros, e você participa do processo de fazer os doces, dorme na fazenda. Olha que delícia isso, né? Conhecer, conversar com as pessoas que estão naquele dia a dia. Então, acho que é um universo muito grande e é um universo muito bonito, que eu entendo que é um universo profundo, de essência. Isso é muito bonito hoje, a gente pensar no universo para além do superficial, né? Então, eu acho que é lindo. Que isso é cultural, né? Que a gente estava falando. Na verdade, então, é o superficial que se pode abandonar para entrar dentro de si mesmo e ver o que mora ali dentro. E o que mora ali dentro é interessante para muitas pessoas. Eu costumo falar que assim, é não ser o fim, é ser o meio, sabe? Sabe, o fim eu quero trabalhar na essência, eu quero ser mineiro, eu gosto de receber, eu gosto de gente, igual a gente estava falando antes. Aí depois ponte, o meio, né? Qual que é o meio? Eu vou ter na minha fazenda, receber, eu vou fazer... Mas são discussões que não são só sobre turismo, acho que é sobre ser humano, entende? É isso que eu acho interessante, assim, da sua postura e de quem você é, de como você se apresenta para o mundo, é de colocar o turismo em todos os lugares. Mas ele exatamente. Porque tanto psicologicamente a gente é turista de nós mesmos, né? A gente se conhece o tempo inteiro, a gente está em construção, e a gente não conhece lugar que... A gente pode fazer um turismo dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente tem lugares que a gente não vai, que a gente acha que só o meu filho, ou só... E a gente pode fazer esse turismo dentro da nossa cidade, do nosso estado, para a gente conhecer quem nós somos, para aí a gente conseguir oferecer como ponte para que aquelas coisas sejam conhecidas pelo mundo, né? Sim,
porque como a gente vai falar de uma coisa que a gente não sabe, né? Esses dias no meu grupo da família eu indaguei que eu conhecia o Circuito Liberdade em Belo Horizonte, né? Tipo assim, muita gente não conhece, né? Não foi nesses equipamentos lindos, nesses espaços que contam a nossa história, né? Que falam muito aí da cultura do nosso país também, não só da nossa história. Então, e o quão agradável gente, que agora, gente, nós estamos aqui no Circuito Liberdade. Acho que é isso, então, né? Assim, nós gravamos aqui dentro da Biblioteca Pública de Minas Gerais, né? Então, a gente está inserido dentro desse meio, é como se fosse um quadrado, para quem não conhece, por favor, olhem na internet ou venham aqui conhecer. É um quadrado onde tem equipamentos ali artísticos e prédios maravilhosos, onde a gente encontra uma miríade, um mar, a gente encontra volumes e volumes de coisas maravilhosas que são culturais para o mundo, culturais para nós, culturais para qualquer um que esteja disposto a abrir pelo menos um olho e ver o que a gente tem para oferecer, né? A própria biblioteca ela é um prédio de Niemeyer, né? Só do lado de fora já é uma contemplação, né? A praça toda tem edifícios ecléticos, patrimônios são todos tombados, né? Como patrimônio, né? Cultural, né? Pelo Estado. E além disso, ano passado a gente ampliou o Circuito Liberdade pela Secretaria de Cultura e de Turismo. Então ele era antes 16 equipamentos que eram em torno da praça e alguns assim, né? Nas beiradinhas, digamos, e hoje a gente tem quase 40 equipamentos que a gente pegou o entorno da Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, que era da Comissão Construtora de Belo Horizonte, de 1895, um projeto de Araújo Reis, que é um projeto de dentro da Avenida do Contorno, e hoje tem quase 40 equipamentos dentro, eles no Mercado Central, o próprio Sesc, que a gente já falou, o Paládio, e outros projetos incríveis nesse entorno da Contorno, que é de uma riqueza, né, para o nosso estado, e de programação não só de museus, mas de programação cultural, de conhecimento como o próprio Mercado Central é para a cozinha mineira, né, entre outros. Ai, que é uma delícia. Gente, eu não cozinho, mas eu vou no Mercado Central e fico lá, gente, assim, passeando. Você vai ali e come aquele pão de queijo com pernil e queijo, gente. Não é? É coisa maravilhosa. Não dá nem para descrever com um cafezinho. É aquilo, é aquele quentinho, né, que a gente estava falando. Então, é lindo de viver. Então, é importante também a gente conhecer e ter esse olhar, né, de turista no próprio lugar que a gente vive. Né? Eu acho que é um pouquinho disso também que a gente fala, né? Como a gente tem esse olhar um pouco mais apurado, mais curioso, né? Mais ampliado de onde a gente vive, do nosso entorno, que não é só nosso mundo. Que ok, ele é importante, né? Nos toma muito tempo, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser só ele, porque a arte, a cultura, ela traz uma beleza em um lugar de elevação da gente como ser humano, que é fundamental para a gente viver bem com a gente mesmo e com o outro. Né? Que é a felicidade, né, Melina? Não basta, é ela mesma. Então, assim, gente, o que na verdade chama muito a atenção para nós é a cultura e o turismo de Minas Gerais. É uma oportunidade. Agora, a pandemia, a gente sabe que as pessoas perderam vidas, literalmente, perderam vidas econômicas, estão em situações vulneráveis, e eu acho que a nossa mensagem hoje, né, menina, é também de contar para vocês que o que nós somos dentro da gente, a nossa mineridade, a nossa cultura, o que a gente tem para oferecer, a sua casa, o seu entorno, os prédios públicos, eles podem virar a sua fonte de renda, eles podem virar o seu mundo. Né, Milena? E de transformar, né? Isso é muito bonito, né? A gente também tem esperança, né, gente? Isso é tão importante. A gente ter esperança, olhar para frente, porque realmente é um momento muito complexo, né? Assim, de vida, de mundo, mas também acredito que quando a gente tem vontade, tem esperança, tem fé, seja no que for também, acho que a gente consegue, né, mudar, porque a gente está precisando de mudar, né? A nossa sociedade, o nosso entorno, isso não começa... Né, com nada maior do que não a gente mesmo, né? Sim, que somos uma grandiosidade dentro da gente, sim, né? Sim. E que o coletivo, então, faz com que aquilo fique imensurável, né? Isso, que a gente possa, né, mudar o nosso mundo e todo o nosso entorno, e daí mudar tudo com esse olhar que a gente tem de muito amor como ser humano.
Meus queridos, esse é o programa TBT. Se você gostou do nosso programa, aperte lá o sininho, mande seu like, mande seus comentários. A gente tem muito amor no que a gente faz, a gente tem muito prazer em fazer o que a gente está fazendo. E acho que a mensagem de hoje, que é muito clara, e a Milena expôs isso de uma forma maravilhosa, é que a pandemia, ela não foi a primeira, ela não vai ser a última. Mas que se a gente se conhecer, se a gente fizer um turismo dentro da nossa cabeça, dentro da nossa cidade, dentro do nosso mundo, a gente se conhece e a gente vai vencer. Tanto a pandemia, quanto nossos próprios medos. Milena, foi lindo te conhecer. Igualmente, Muito, Rafa. muito prazer. Muito obrigada por estar aqui, viu, com vocês. Nós estamos engrandecidos com a sua presença e com a sua presença também. Muito obrigado. Até a próxima.